Nós estamos trabalhando o conceito de graça. Graça como sendo a presença, a influência, como nós já dissemos, da realidade de Deus, da direção de Deus, aquilo que Deus faz em meu espírito e me leva a andar segundo a sua expressa vontade. O conceito de graça é muito importante porque conceito é aquilo que determina o que somos. É aquilo que vai, em primeiro lugar, subir à superfície quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu vou agir. Então, meus conceitos me dirigem. Meus conceitos me fazem, vamos dizer assim, funcionar no automático. É aquilo que me vem à mente. Por exemplo, se eu disser para você, sente-se, você não vai ficar traduzindo, vai querer entender. Não, é uma coisa automática, porque o conceito está dentro de você. Então, se eu disser para você, sente-se, imediatamente você vai se abaixar e sentar-se numa cadeira. Por quê? Porque isso está vivo dentro de você. Então, da mesma sorte, da mesma maneira, a palavra de Deus tem que estar tão viva dentro de nós e tão bem conceituada para que quando nós nos movamos por seus conselhos, nós nos movamos por sua revelação. Então, partindo desse princípio, nós podemos afirmar o seguinte, que quem tem o Espírito de Jesus Cristo em si tem a graça de Deus em seu coração. Então, os homens podem até realizar benevolência aqui ou acolá. Porém, isso não é o suficiente. Como Jesus, nós precisamos estar cheios da graça de Deus em nosso ser. Isso significa, todo o nosso comportamento deve ser mudado quando nós recebemos desta graça maravilhosa em nosso espírito. Por quê? Porque eu deixo de fazer coisas agora por impulsos carnais. Eu deixo de fazer coisas agora para agradar situações ou me adaptar ou vencer em algumas condições. Não, a graça ela vem para me conduzir no perfeito caminho e na vontade de Deus. Ninguém é capaz de imitar a graça. Ninguém. Por quê? Porque a nossa natureza carnal não pode, ela não alcança essa dimensão divina, porque ela é parte do Espírito de Deus. Graça não é da carne. A graça não tem nada a ver com a nossa carne. Graça é espiritual e ela está diretamente ligada e é a revelação do Espírito em nossas vidas. Nós só podemos receber graça como um presente divino. Você não pode comprar. Não há objeto nessa terra tão valioso que pudesse ser trocado por graça. Não, por quê? Porque graça é o Espírito de Deus operando em nosso coração. E por isso, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus dado aos homens, ele é nossa herança prometida por Deus. E João revela que esta graça ela veio por meio de Jesus Cristo até nós. Somente pela pessoa de Jesus Cristo é que podemos receber desta graça. Se graça fosse apenas um favor divino, então não nos seria necessário a vinda de Jesus. Por quê? Porque nós simplesmente receberíamos este favor e andaríamos aqui da nossa maneira, fazendo aquilo que nós achávamos ou acharíamos ser uma boa conduta, mas não, a graça é algo muito maior que isso, muito mais profundo. É o Espírito de Deus colocado em meu espírito, e a partir daí, desta união poderosa, ele começa a falar em meu espírito, ele começa a me dirigir, ele me revela a palavra. Ele tem essa capacidade de nos dar discernimento. A graça, portanto, ela me ensina, é a unção que me ensina, que me leva a fazer em tudo a vontade de Deus. Somente com a vinda de Filho Jesus Cristo é que a graça foi possível
porque nós precisávamos da plenitude de Deus em nosso ser. Eu acho isso muito lindo, esse Deus fantástico, esse Deus que criou um universo tão perfeito, tão glorioso, imenso, nós não podemos nem dimensionar em nossas mentes o tamanho, a vastidão desse universo, mas mesmo assim, esse grande Deus que operou essa coisa grande, tremenda, Ele é pequeno o suficiente para preencher todo o espaço do nosso ser. Mais do que isso, de transformar toda a nossa mente. Aleluia. Preste muita atenção o que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 1, versículo 16, versículo 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, olha só, da sua grandeza, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é uma pessoa. Ele veio habitar em nosso espírito. A graça e a lei, ela simplesmente revela e compara o comportamento do homem contrário à vontade de Deus que está revelada naquela lei. Mas isso não transforma o homem. Por quê? Porque nada está dentro. Então ele tinha que observar a lei e ver o que a lei mandava para poder alcançar o favor de Deus. Então, quando ele pecava, ele tinha que trazer um animal, oferecer a Deus, e depois dessa oferenda a Deus, desse animal, desse sangue sacrificado, aí sim, Deus o abençoava. Mas por quê? Pelo que ele havia feito? Não, pelo que ele havia feito, ele morreria. Mas pela obediência à lei, que mostrou que aquilo que estava sendo feito era errado, então ele, em obediência a Deus, traz o sacrifício correto, oferece o sangue por seus pecados e recebia o favor divino. Mas não é assim agora. Depois da morte de Jesus Cristo, nós não recebemos apenas o mandamento, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, ele pega aquele mandamento que é para a nossa vida e nos revela o que está nele. Traz esta visão do coração de Deus, e quando isto vem à minha mente, transforma a minha mente, ela transforma também a minha ação, o que eu sou. Então, esta graça, ela me condiciona, ela me transforma, ela me põe em linha com a vontade direta de Deus. Então, ao invés de eu fazer uma ação para obedecer a Deus e receber o seu favor, esta ação divina em mim, pela sua graça, me leva a ser eu mesmo agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque fui transformado. Eu não preciso fazer uma outra coisa para pagar essa outra coisa. Eu simplesmente sou aquilo que Deus quer que eu seja, diariamente. Por quê? Porque é uma unção me ensinando a cada dia. E essa unção pode ensinar você também. Por isso que nós dizemos que pela graça de Deus podemos saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Ninguém pode assimilar tal coisa. Ninguém na sua natureza humana poderia crer que um ato feito há quase 2000 anos atrás estivesse em vigor hoje, fazendo transformação hoje. Não, isto é uma unção divina. A Bíblia chama isso de graça, e através da fé, que é o poder da graça, nós confessamos com os nossos lábios aquilo que estamos vendo e crendo no coração por influência da graça. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, está vivo para todos sempre. E o que a Bíblia me diz? Ela diz que se eu confessar, se eu invocar, eu também serei salvo. Então a graça vem ao meu espírito e ela me transforma e me faz como meu mestre, como meu Jesus. Sem graça de Deus em nossas vidas, nós jamais poderíamos crer que Deus existe e que a salvação só é possível
em seu Filho Jesus. Que isto seja parte da tua vida, que isto influencie você hoje e que esta graça seja muito gloriosa e ela cresça e multiplique-se em teu espírito para você alcançar o favor de Deus. Que Deus o abençoe.